Um time grande vai cair nesse ano. Já tô cravando aqui. Falta um jogo só para o campeonato acabar. Fluminense, Atlético Paranaense e Atlético Mineiro estão muito ameaçados de rebaixamento. E a gente tem um Bragantino podendo escapar com tranquilidade agora. Vamos conversar sobre essa última rodada, como é que tá a tabela contra o rebaixamento e falar um pouco sobre o título também. Então vamos embora, mete marcha e vamos nessa. Fala, torcedores e torcedoras, fanáticas e fanáticos, eu me chamo Diogo Cunha, seja muito bem-vindo ao Torcedorismo, você que se inscreveu recentemente, muito obrigado por acreditar no meu trabalho. O canal é novo, a gente está começando a acompanhar o campeonato da Série A com mais frequência agora, vamos acompanhar também juntos aí a movimentação do mercado, tem Super Mundial, tem Mundial esse ano ainda também, tem a última rodada da Série A, então não deixa de se inscrever, porque meu irmão, essa última rodada da Série A, provavelmente eu vou fazer live, tá? Vou fazer live nessa última rodada pra gente acompanhar juntos aqui todos os resultados, ver quem é que vai ser campeão, quem vai ser rebaixado. Talvez eu vá ao estádio. Se eu for ao estádio, eu não vou conseguir fazer live, né? Mas se eu não for ter a live aqui no canal, eu confirmo aí. Mais tarde lá no Instagram eu vou confirmar também, vou confirmar aqui no YouTube, então não deixa de se inscrever para receber todos os vídeos. Vamos ter vídeo aí analisando essa última rodada ao longo de todos esses dias, vamos fazer esquenta. E nesse vídeo aqui a gente vai falar sobre a 37ª rodada e o que ela mudou no campeonato. Muitos times escaparam já do rebaixamento, ou um time foi rebaixado, né? O Criciúma já está matematicamente rebaixado e o título continua aberto, porém muito encaminhado. Então tem briga também na parte da Libertadores, né? Vamos botar a tabela aí no ar. Vamos falar sobre o que já está definido com essa 37ª rodada. Aqui estão os resultados e aqui está a tabela. O que está definido, cara? O G6 já estava definido, né? O Corinthians garantiu a sua vaga na pré-Libertadores. O Corinthians não perde mais essa vaga na pré-Libertadores e muito difícil que perca o 7º lugar, inclusive, né? Botou 3 pontos de diferença ali pro Bahia, ele precisaria perder na última rodada e o Bahia precisaria vencer do Atlético Goianiense. O Corinthians enfrenta o Grêmio, o Bahia enfrenta o Atlético Goianiense. É possível, né, que o Corinthians termine em 8º, mas é impossível que termine em 9º. Bahia e Cruzeiro brigam por essa última vaga, né? Aqui no G8, é a última vaga de pré-Libertadores que está aberta, então é a única disputa que nós temos. Temos o Vasco ainda sonhando com essa vaga também, só que a situação do Vasco é um pouco mais complicada, né? O Vasco vai precisar que o Cruzeiro não vença o Juventude na última rodada, né? O Cruzeiro não pode vencer o Juventude, o Vasco obviamente tem que vencer o Cuiabá nesse jogo aqui, e o Bahia teria que perder do Atlético Goianiense jogando na Fonte Nova, né? O Bahia não tá lá, essas coisas não tá tão bem, o Atlético Goianiense melhorou, mas seria uma zebraça essa aqui, se o Bahia perdesse esse jogo aqui pro Atlético Goianiense e ficasse de fora da pré-Libertadores. Então, o Cruzeiro, que tomou a virada pro Palmeiras nos últimos minutos do jogo, perdeu, né, a chance de entrar no G8, né? O Bahia foi derrotado pro Corinthians e o Cruzeiro dependia só de si, né, para conquistar essa vaga, acabou ficando de fora. E agora tá muito difícil, né? O Cruzeiro tem que vencer na última rodada o Juventude e torcer por um tropeço do Bahia. A situação do Bahia é mais tranquila, depende só de si, é só vencer o vice-lanterna da competição Atlético Goianiense. Perceba que eu falei vice-lanterna porque o Atlético Goianiense saiu da lanterninha nesta rodada. O Atlético Goianiense voltou a vencer no campeonato, venceu o Fortaleza, né? O Fortaleza que meio que já largou de mão o campeonato aí também. Venceu o Fortaleza e deixou o Cuiabá na lanterna do campeonato. Esta é a situação em briga por Libertadores. Briga por título, acho que você já tá cansado de saber, né? Mas vou falar, e vai que você não tá ligado no que tá acontecendo, né? Botafogo e Palmeiras estão disputando o título, os dois venceram na rodada. O Botafogo venceu um jogo impressionante de ressaca de comemoração de título de Libertadores. O Botafogo venceu o Inter no Beira-Rio. Palmeiras venceu de virada o Cruzeiro com um golaço do Estevão de falta no finalzinho ali para mais de 40 minutos. Os dois venceram, então o Botafogo depende apenas de um empate nesse jogo contra o São Paulo aqui. Cadê o Botafogo aqui? Botafogo e São Paulo. O Botafogo precisa só de um empate para garantir o título. Para o Palmeiras ser campeão, ele tem que vencer o Fluminense e torcer para o Botafogo perder do São Paulo. Cara, vamos falar um pouco sobre esse título aqui. O que a gente pode... Cara, o São Paulo não vai entregar o jogo pro Botafogo, né? Obviamente, isso aí inclusive dá até prisão hoje em dia, né? Manipulação de resultado. O São Paulo não vai jogar pra perder, mas vai botar o time mais reserva possível, né? E aí os reservas, obviamente, vão jogar sério, vão tentar mostrar ali que podem
jogar no São Paulo, né? Vão dar a vida, porque eles têm que mostrar trabalho, mas, gente, pelo amor de Deus, né? O título tá praticamente resolvido. Se o Botafogo perder do reserva do São Paulo, vai ser a coisa mais bizarra que eu vi no ano. Mais bizarro do que o Gregory ser expulso com 30 segundos, né? E o Palmeiras pega um Fluminense desesperado. O Fluminense precisa de pontos nessa rodada para garantir a permanência, tá? A gente vai falar já melhor desse jogo aqui quando a gente for falar do rebaixamento. Mas o Palmeiras é isso, precisa vencer e o Botafogo precisa perder. Assim o Palmeiras seria campeão porque ultrapassaria o Botafogo no número de vitórias, né? Primeiro critério de desempate. E agora a zona do rebaixamento, rapaziada. Quem vai cair e quem já caiu? Cuiabá e Atlético Goianiense já tinham caído nas rodadas anteriores, nada mudou, só a posição deles, né? O Cuiabá é o novo lanterna e o Criciúma foi rebaixado matematicamente nesta rodada. Então, Criciúma e Atlético Goianiense, ambos que subiram, né, no ano passado, já voltaram para a Série B, né? Bateram e voltaram. Realmente é muito difícil, né, para quem sobe, mas Juventude e Vitória já garantiram a permanência. Foram os outros dois times que subiram no ano passado e garantiram sua permanência. Então só dois vão voltar para a Série B. Cuiabá já estava na Série A há alguns anos, seu primeiro rebaixamento. E essa última vaga aqui está entre esses 4 times. Bragantino, Atlético Paranaense, Fluminense e Atlético Mineiro. Atlético Mineiro, meu irmão, imagina se o Atlético termina essa temporada com 2 vices e um rebaixamento. Irmão, o clube vem abaixo, tá? O clube vem abaixo. Vamos falar a situação de cada um deles para a última rodada. E aí eu falo quem que eu acho que tem mais chances de cair. Vamos lá. O Bragantino, começando pelo Bragantino, né? Que é o time que tá na pior situação porque vai começar a última rodada dentro da zona do rebaixamento. Caiu no colo do Bragantino esse rebaixamento do Criciúma, né? O que era um confronto direto na última rodada passou a ser um confronto um pouco mais tranquilo. O Criciúma chegará rebaixado já em fim de festa para enfrentar o Bragantino em Bragança Paulista, no Dabi Abichedid. Então, o Bragantino tem uma situação tranquila para escapar do rebaixamento, tá? O Bragantino tem uma situação tranquila, não depende só dele, ele vai depender de tropeços dos seus adversários, né? Mas, né, ele... Na verdade, vamos ver certinho aqui. Se for empate esse jogo aqui, do Atlético Paranaense... Não, o Bragantino depende só dele sim, por conta do confronto entre Atlético Mineiro e Atlético Paranaense. O Bragantino depende só dele, tá? É isso, o Bragantino depende só dele para não ser rebaixado, porque é o seguinte... Atlético Mineiro e Atlético Paranaense se enfrentam, né? Então, se der empate nesse jogo entre Atlético Mineiro e Atlético Paranaense, o Bragantino vencendo, ele passa o Atlético Paranaense, né? O Atlético Paranaense vai a 43 pontos e o Bragantino vai a 44. Então, o Bragantino ultrapassa o Atlético Paranaense. Se o Atlético Paranaense vencer, né? E o Bragantino também vencer, ele ultrapassa o Atlético Mineiro. E se o Atlético Mineiro vencer e o Paranaense perder, o Bragantino também passa o Paranaense. Então o Bragantino depende só dele na última rodada. Vencendo, o Bragantino escapa do rebaixamento, tá? O fato é esse. Então é um time... dos times que começam essa rodada, ele começa um pouco mais desesperado por estar dentro, né, da zona do rebaixamento, mas ele depende só de si. Todos aqui dependem só de si. Para começar, o fato é esse. Porém, o Bragantino, dentre eles, é o que tem um jogo mais tranquilo, porque pega um time já rebaixado, né? O Criciúma, que vem de 2 derrotas para Corinthians e Flamengo dentro de casa, né? Foram jogos que rebaixaram o Criciúma, né? Inclusive, esse último jogo contra o Flamengo, o time reserva do Flamengo, o Criciúma perdeu de 3-0, né? Então, o Bragantino eu acho que vai escapar, tá? Eu acho que o Bragantino, de time praticamente rebaixado, estava rebaixado ali até os 35 do segundo tempo, quando empatou, fez o segundo gol, né? Agora é um time que tá eu vou lançar um vídeo aqui com as probabilidades atualizadas, mas na minha visão, o Bragantino é o que tem a menor chance de rebaixamento aqui, tá? Mesmo começando na zona do rebaixamento, depende só de si para escapar. Atlético Paranaense, meu irmão, o Atlético Paranaense nos últimos 2 jogos em casa não venceu nenhum, nem o Fluminense, nem o Bragantino, 2 confrontos diretos, o Atlético acabou tropeçando nos 2, a torcida ontem ficou muito revoltada, uma galera lá vandalizou, tentou invadir o gramado, a polícia entrou em ação, a torcida tá revoltada e não é pra menos, mas vandalismo não é maneiro nunca, né? E o Atlético Paranaense tá numa situação complicada, tá? Muito complicada. É o time de situação mais complicada nesse momento, tá? O Atlético, ele precisa vencer o jogo para garantir a sua permanência na Série A, tá? Na Série A, o Atlético só vencendo o jogo garante a permanência.
É possível que o Atlético se salve empatando ou perdendo? É possível. Se perder o jogo, vai ter que torcer pro Bragantino não vencer, né? Que aí o Bragantino não ultrapassa o Atlético Paranaense. Então, se o Atlético Paranaense perder, o Bragantino tem que empatar ou perder o seu jogo. Se o Atlético Paranaense empatar esse jogo aqui, ele vai precisar torcer ou pro Bragantino tropeçar, né? Pro Bragantino não vencer, ou pro Fluminense perder. Um dos dois tem que acontecer. Se o Atlético Paranaense empatar, ele tem que torcer pro Fluminense perder ou pro Bragantino não vencer, tá? Então, essas são as hipóteses de livramento aí do Atlético Paranaense. O Atlético Mineiro, vou pular o Fluminense, que é a situação mais estranha. O Atlético Mineiro, né? O Atlético Mineiro, ele é o que tem a situação mais tranquila, né? Pro Atlético Mineiro cair, todos esses times aqui têm que somar pontos e ele tem que perder o jogo. Ou seja, pro Mineiro cair, o Bragantino tem que perder, ele tem que perder pro Atlético Paranaense, né? Que é automaticamente o Atlético ganha o jogo, né? Então, o Bragantino vencer, Atlético Mineiro perder e o Fluminense precisa empatar com o Palmeiras. Essa é a combinação pro Atlético Mineiro ser rebaixado. O Atlético precisa só de um empate para se salvar do rebaixamento. Empatando, o Atlético se salva e perdendo, ele também pode se salvar caso o Fluminense não empate e o Bragantino também não vença, né? Então, situação difícil do Galo, tá? É plausível esse rebaixamento porque tem um confronto direto com o Atlético Paranaense. Agora, o grande X da questão é esse jogo aqui do Fluminense, tá? É o grande X dessa questão aí, cara. O Fluminense enfrenta simplesmente o vice-líder Palmeiras, o segundo melhor time do campeonato, no Allianz Parque, tá? E ainda com chances de título. Chances remotas de título, mas é óbvio que o Palmeiras vai entrar para vencer esse jogo. E o retrospecto do Fluminense dentro do Allianz Parque, meu irmão, são 10 jogos. O Fluminense perdeu 9 e empatou só 1, que foi em 2022, se eu não me engano. Gol do Cano, assistência de Caio Paulista, né? A única vez que o Fluminense conseguiu arrancar um pontinho do Palmeiras no Allianz Parque foi em 2022. Em 10 jogos, perdeu 9. E o Fluminense vai para essa rodada precisando pelo menos do empate. O Fluminense se livra do rebaixamento com o empate, porque ele iria a 44 pontos. O Bragantino chegaria no máximo aos mesmos 44 pontos, porém o Bragantino ficaria com 10 vitórias contra 11 do Fluminense. Então o Fluminense empatando, ele se salva do rebaixamento. Vencendo, é óbvio, é um milagre de Deus, e aí o Fluminense até briga por vaga em Sul-Americana. Vencendo esse jogo, o Fluminense até começa a pensar em vaga de Sul-Americana, que não tá nem pensando nisso agora, tá pensando mais na permanência mesmo, né? Mas o Fluminense sendo derrotado, cara, ele não vai poder, né? Como que o Fluminense permanece sendo derrotado? O Atlético Paranaense tem que perder e o Bragantino não pode vencer. Então é isso. E por que isso é muito complicado? Cara, eu acho que o timing, né? Se o Palmeiras vencer o Fluminense, o tempo em que o gol do Palmeiras sair vai ser decisivo pro rebaixamento desse ano. Por que eu tô dizendo isso? Porque se o Fluminense segura esse 0-0 por um tempo, né? Principalmente esse jogo aqui, ó, entre Atlético Mineiro e Atlético Paranaense. Principalmente esse jogo. Se o Fluminense estiver segurando o empate, vamos supor que termine o primeiro tempo empatado, né? Começa o segundo tempo entre Fluminense e Palmeiras empatados. A rapaziada desse jogo aqui sabe que tem que vencer, porque provavelmente o Bragantino já vai estar vencendo, o Fluminense empatando, e a rapaziada desse jogo aqui sabe que não pode perder de jeito nenhum, principalmente o Atlético Paranaense. Os dois vão ter que correr para vencer o jogo, então abre esse jogo aqui, né, que é o jogo X, né, o confronto mais direto que a gente tem nessa última rodada. Se o Fluminense leva um gol logo no início do jogo e o Bragantino abre o placar também logo no início do jogo, Atlético Mineiro e Atlético Paranaense podem fazer aquele famoso jogo de comadre, né? Porque o empate salvaria os dois. O Fluminense sendo derrotado pro Palmeiras, né? Perdendo pro Palmeiras, o empate salva tanto o Atlético Mineiro quanto o Atlético Paranaense, tá? Então, isso pode acontecer nesse jogo. Os dois times sabendo que o empate é bom pros dois, fica aquele jogo de empurra, né? Eu não te ataco que você não me ataca, sabe? Meio que implícito, né? Os dois se salvando. Então, o Fluminense precisa, pelo menos, segurar um tempinho para que esse jogo aqui ande, né? Mas, cara, eu acho que quem tem a situação mais difícil nesse momento aqui, eu acho que é o Fluminense, tá? Eu acho que é o Fluminense, por conta do adversário dele. O Fluminense, apesar de depender só do empate, meu irmão, eu acho que
agora fechou o cerco pro Fluminense, tá? Porque o Fluminense precisando empatar com o Palmeiras, difícil demais. O Palmeiras brigando por título, precisando vencer. A situação do Fluminense, pra mim, eu acho que é a mais complicada, junto com a do Atlético Paranaense, tá? Mas o Atlético Mineiro não tá em boa fase, tá sem treinador, não vence ninguém há 10 jogos. O Atlético também tá em frangalhos. Jogar fora de casa contra o Galo é sempre muito difícil, mas eu não sei como é que vai chegar esse Galo para enfrentar o Atlético Paranaense. Então acho que a situação do Fluminense é ainda mais difícil que a do Atlético, por conta do adversário do Fluminense, tá? E pelo fato de Atlético Paranaense e Atlético Mineiro, em determinado momento da rodada, poderem empatar para poderem se salvar. Não sei se eles vão dar o máximo deles se o Fluminense estiver perdendo, né? Então, cara, vai ser uma doideira essa reta final aí de campeonato. É por isso que eu quero fazer uma live com você, né? Então se inscreve aqui no canal, porque a gente vai acompanhar isso tudo certinho. Obviamente, se você não entendeu alguma coisa que eu expliquei aqui, bota nos comentários que eu vou tentar explicar melhor. E eu vou explicar ao longo de vários vídeos isso também, não se preocupa. A gente vai falar muito sobre essas possibilidades de rebaixamento, principalmente, e de título, tá? A gente vai falar muito sobre isso. O fato é que nessa rodada, Juventude e Grêmio não caem mais, o Vitória não tem mais chances de Libertadores, mas garantiu a Sul-Americana. O Vasco ainda tem chance de Libertadores, assim como Cruzeiro e Bahia. E Palmeiras e Botafogo lutando pelo título. Comenta aqui embaixo quem que você acha que vai cair, meu irmão. Eu tô rezando para quem não seja o Fluminense, mas eu acho que se pá... ficou ruim pro meu time, tá? Comenta aqui embaixo quem você acha que cai, quem vai ganhar o título, quem vai pra Libertadores. Se inscreva no canal, deixa sua curtida. Até o próximo vídeo, tamo junto, valeu e falou!